Maldita Reencarnação, capítulo 55, 19 anos. 2. Eugênie não passou os 2 anos inteiros apenas dentro do salão de Siena. Mesmo que não tenha sido tanto quanto o tempo que passou lá, ele também ficou no 8º e 6º andares por algum tempo. O 8º andar abrigava o salão do calor escaldante e o 6º andar o salão do espaço. Se Eugênie fosse um pouco mais ganancioso, poderia até querer passar algum tempo no salão do castigo celestial no 7º andar e no salão do frio congelante no 8º andar. Mas em vez de se espalhar desnecessariamente, procurando isso e aquilo, Eugênie decidiu que precisava se concentrar em alguns tópicos escolhidos. A magia de fogo no 8º andar era relativamente simples, mas poderosa. Embora a dificuldade da magia variasse dependendo de como ele queria controlar as chamas, contanto que pudesse acender algumas chamas, seria capaz de conjurar feitiços de poder suficiente. As chamas por si só eram muito poderosas, voláteis e destrutivas. No entanto, a parte ruim dos feitiços de fogo era que eles exigiam uma quantidade absurda de mana. E o salão do calor escaldante no 8º andar armazenava os feitiços daquele que era um mago de fogo mais poderoso de toda a história da magia. Eugênie tinha um interesse pessoal no feitiço de teleporte no 6º andar do salão do espaço, e também precisava aprender magia espacial para usar o manto das trevas corretamente. Os frutos de seu estudo no 8º e 6º andares provaram ser mais do que adequados. Então você finalmente saiu. Uma voz cumprimentou Eugênie quando ele pisou no 1º andar de Acreon. Um bruxo de meia-idade que estava sentado ali se levantou para encontrá-lo. Ele acenou com a mão para Eugênie enquanto colocava um sorriso amigável que parecia um pouco entusiasmado demais. Havia algo mais que precisava de mim? Eugênie perguntou exasperado. Este era Trempel Vizardo. Como comandante dos magos da corte de Arot, ele se mostrou extremamente interessado em Eugênie. Estritamente falando, as tentativas flagrantes de Trempel de bajular também foram uma maneira de transmitir as intenções amigáveis do príncipe herdeiro, Onen. Desde o primeiro encontro com Eugênie, eles não esconderam o fato de que queriam trazê-lo para mais perto. Sir Eugênie, estou sempre pedindo que venha jantar comigo, mas como está tão ocupado, não comemos juntos nenhuma vez, não é? Trempel perguntou repreendendo. Eugênie respondeu. Já comi. Mesmo sabendo que você não saiu de Acreon nas últimas 9 horas. Não há como Sir Eugênie não estar ciente da regra de que comer e beber não é permitido em Acreon. Declarou Trempel confiante. Parecia que o diretor havia dado com a língua nos dentes. Eugênie olhou para a porta fechada do escritório do diretor antes de responder. É que comi um pouco demais no café da manhã. Se pelo menos eu pudesse mover meu corpo um pouco mais ativamente, já teria digerido tudo, mas como acabei de sentar e ler, não consegui digerir nada. Está dizendo que não conseguiu digerir nada depois de 9 horas? Trempel perguntou com ceticismo. O que é tão difícil de acreditar? De qualquer forma, vamos adiar a refeição para a próxima, de novo com a próxima. Sir Eugênie, eu não queria dizer isso, mas eu ouvi próxima vez tantas vezes que parece que essas palavras estão ficando presas no meu ouvido. Eu simplesmente não tenho apetite agora. Embora o olhar de Trempel se tornasse penetrante, Eugênie não mudou sua resposta. Era óbvio sobre o que esse velho mago estava tentando falar com ele. Prometendo a ele uma posição importante nos magos da corte e tal. O corpo de magos da corte de Arop foi considerado um dos melhores corpos de magia de todo o continente. O tratamento que os membros recebiam era excelente, e muitos magos desejavam se tornar membros. Embora não importasse o quão prestigioso ou impressionante pudesse ser, no final, ainda era uma força militar, e durante um período de paz como o que eles tinham agora, era apenas mais um cargo público. Eles acham que eu sou louco. Eugênie zombou de si mesmo. Eugênie tinha apenas 19 anos. Ele não queria ficar preso em algum lugar tão cedo. E entre todas as suas escolhas, ele detestava especialmente a ideia de se juntar a uma força militar.
Por mais pacífico que fosse o mundo, um exército ainda era um exército. Embora fosse fácil confiar nos nomes do clã Lyonheart e do príncipe Onein para sobreviver no sistema infernal baseado em hierarquia que era um exército, Eugene ainda não seria capaz de viver tão livremente e tão confortavelmente quanto conseguia agora. Porque ele está tentando evitar uma oportunidade tão grande. Trempel pensou consigo mesmo enquanto se sentia frustrado. Ele realmente poderia ter aceitado uma oferta de outro lugar. Tais pensamentos deixaram Trempel nervoso. Eugene era atualmente o discípulo do mestre da Torre Vermelha, Lovelha. Embora a posição de mestre da torre não fosse hereditária, se o talento de Eugene fosse combinado com os ensinamentos de Lovelha e a influência do clã Lyonheart, ele certamente chegaria à posição de mestre da Torre Vermelha. Trempel não podia permitir que isso acontecesse. As torres de magia de Arroth e o Palácio Real podem estar em um relacionamento cooperativo, mas eles não tinham realmente o mesmo tipo de objetivo. Trempel queria arrastar Eugene para o corpo de magos da corte por qualquer meio necessário. Se ele pudesse conseguir isso, seria fácil obter a cooperação do clã Lyonheart com o passado de Eugene. Não tem como ser aquele velho idiota do Generic, decidiu Trempel. Generic Cosman era o mestre da Torre Verde. Trempel não acreditava que aquele velhote pudesse ter influenciado Eugene. Basta pensar sobre isso. Quando Eugene chegou pela primeira vez em Acreon, 2 anos atrás, Generic e o chefe da Guilda dos Feiticeiros foram os únicos a se oporem a conceder a Eugene um passe de entrada até o último momento. Era compreensível porque o chefe da Guilda dos Magos havia tomado tal posição. Embora também possa ter sido devido a uma questão de justiça, certamente havia sentimentos pessoais envolvidos. O Mago Negro que se aproximou de Vard era um membro da Guilda dos Magos. Embora Balzac, o mestre da Torre Negra, tenha sido capaz de declarar que não teve nada a ver com o incidente, isso deixou o chefe da Guilda dos Magos em uma posição em que não poderia dizer o mesmo. Em Arroth, onde o poder estava firmemente nas mãos das Torres Mágicas, a força da Guilda dos Magos não podia deixar de ser diminuída. A maioria percebeu que a Guilda dos Magos era composta por um bando de magos amadores que não conseguiram se juntar a uma das Torres Mágicas e, infelizmente, não podiam negar a realidade disso. Mas se esse era o caso, por que Generic também se opôs? A resposta era simples. Porque quem recomendou Eugene era Lovelha. 300 anos atrás, quando a sábia Siena serviu como mestra da Torre Verde, 2 dos 3 discípulos que ela tomou permaneceram na Torre Mágica Verde, enquanto o discípulo restante foi transferido para a Torre Mágica Vermelha. Atualmente, os muitos magos de Arroth reverenciavam a sábia Siena como sua grande mestra. No entanto, Generic e Lovelha eram os únicos que podiam legitimamente reivindicar fazer parte da linha de sucessão de Siena. Os 2 discípulos de Siena que escolheram permanecer na Torre Mágica Verde se casaram, tiveram um filho e passaram sua magia para ele. Esta criança era o ex-mestre da Torre Verde e pai de Generic. Não havia como a família de Generic ser amiga da Torre Vermelha. Segundo eles, a audácia do terceiro discípulo de deixar a Torre Verde onde sua mestra os havia ensinado e depois ir se enraizar em uma torre mágica diferente, beirava a blasfêmia. Generic havia herdado essa linha de sucessão através de seu sangue e odiava Lovelha ainda mais. Se Lovelha não existisse, apenas Generic poderia reivindicar a legitimidade da herança que Siena havia passado para seus discípulos. Isso daria à sua linhagem um poder que não poderia ser ignorado neste reino mágico que adorava Siena. Portanto, a própria existência de Lovelha pode ser considerada um espinho nos olhos de Generic. Esse aborrecimento, e Lovelha também estava em excelentes termos com o patriarca do clã Lyonheart. Devido a isso, até levou o filho mais velho deles para a Torre Vermelha e lhe deu um tratamento especial. Quando aquele filho mais velho foi pego fazendo algo tolo, o filho adotivo da família dos Lyonheart foi enviado para substituí-lo. Foi por isso que Generic tomou o lado oposto nessa questão. Mas depois que Lovelha tomou Eugene como seu discípulo, Generic começou a prestar atenção em Eugene.
Havia verdade no ditado de que, na maioria dos casos, a grama do vizinho sempre parece melhor. Então, por ciúmes, Generic esperava de alguma forma persuadir Eugênia a deixar a Torre Mágica Vermelha. Além da Torre Mágica Verde e do corpo de magos da corte, muitos outros estavam interessados em Eugênia. A Torre Mágica Branca, Melkit, que teve o manto das trevas tirado dela por 9 anos, esperava de alguma forma persuadir Eugênia a permitir que ela pegasse Vinita emprestada novamente. Ou, se não fosse isso, esperava pelo menos convencê-lo a devolver o manto das trevas. Mas esses desejos materialistas não eram a única razão pela qual ela estava prestando atenção nele, pois Eugênia havia mostrado que podia controlar livremente os espíritos do vento de nível intermediário. Quanto à Torre Mágica Negra, embora não tenha sido declarado abertamente, rumores se espalharam entre os mestres de torre de que Balzac estava interessado em Eugênia. Devido ao incidente com Evard, a hostilidade entre o clã Lyonheart e a Torre Negra só se aprofundou, então parecia que Balzac de alguma forma queria melhorar seu relacionamento. Apenas a Torre Mágica Azul mostrava total indiferença a Eugênia. Trempel decidiu mudar de assunto. Sir Eugênia. Bem, sua tese está indo bem. Sim, está. Respondeu Eugênia secamente. Se desejar, posso ajudar a revisá-la. Ofereceu Trempel avidamente. Claro, estou plenamente ciente de que seu professor, o mestre da Torre Vermelha, já está encarregado de sua revisão. No entanto, quanto mais conselhos você receber, melhor, certo? Eugênia começou a rejeitá-lo. Embora eu fosse grato por sua oferta, espera. Não recuse ainda. Parece um pouco vergonhoso dizer isso, mas no final, a Torre Mágica Vermelha não é especializada em magia de invocação. Não só sou bom em magia de invocação, mas também sou capacitado em magia de batalha. Afinal, não é como se eu fosse o comandante dos magos da corte à toa. Trempel rapidamente acrescentou. Meu conselho com certeza será diferente do conselho dado pelo mestre da Torre Vermelha, que é especialista em magia de invocação. Embora possa ser o caso, não é como se Sir Trempel soubesse que tipo de tese estou preparando, certo? Eugênia perguntou duvidosamente. Isso porque o único que você a mostrou foi o mestre da Torre Vermelha. Essas palavras ameaçaram escapar da garganta de Trempel, apenas para ele engoli-las de volta. Trempel riu. Eu posso não saber o que é, mas posso descobrir só lendo, certo? Estou tão interessado na orientação de juniores quanto qualquer um dos mestres de torre. Eu também publico regularmente teses com a Sociedade Mágica de Arrot, e revisei as teses dos meus júniors em muitas ocasiões. Agradeço sua oferta, mas, na verdade, está tudo bem. Eugênia o rejeitou mais uma vez. Sir Trempel, se eu aceitar sua oferta depois de já ter chegado a este ponto, temo estar cometendo um grande desrespeito ao meu professor, Mestre Louveia. Mas ouvi dizer que o coração do mestre da Torre Vermelha é tão largo e profundo quanto o mar. Trempel lisonjeou o ausente Louveia. Em vez de ficar ofendido, tenho certeza de que ele ficaria satisfeito por você estar buscando orientação de um estudioso sênior. Se for o caso, permita-me pedir permissão diretamente ao mestre Louveia. Por que você precisa fazer isso? Em vez de perdermos tempo, que tal apenas irmos logo para a revisão? Você e eu, por que não mantemos isso em segredo entre nós? Você não terá que sentir nenhum estresse ao confrontar seu mestre, e o mestre da Torre Vermelha também não sofrerá nenhum tipo de humilhação. Quanto a mim, estou feliz por estar contribuindo para sua pesquisa. Por favor, desculpe-me. Eugênia passou rapidamente por Trempel sem ouvir mais nada. Trempel estendeu a mão para Eugênia com o rosto cheio de arrependimento, mas no final, suspirou e balançou a cabeça. Trempel chegou silenciosamente a si mesmo. Porra, puta merda. Eugênia também cuspiu um xingamento assim que se afastou um pouco de Trempel. Se ele disse que não queria fazer isso, então Trempel deveria simplesmente aceitar. Por que continuar a importuná-lo assim?
Como ele não sabe sobre meu progresso com o Eternal Oli, ainda está apenas neste nível. Se ele descobrir a verdade, pode até tentar rastejar pela janela do meu quarto. Eugênia estremeceu com esse pensamento. Os únicos que sabiam que Eugênia havia conseguido replicar o Eternal Oli com a fórmula da chama branca eram Lovelian e Mer. Se Eugênia fosse um arquimago no nível de Trempel, ao replicar o Eternal Oli, qualquer pessoa com sensibilidade de mana suficiente seria capaz de detectar o estado de sua magia e a aplicação revisada de sua mana. No entanto, a fórmula do anel de chamas que Eugênia criou não parecia diferente da fórmula da chama branca até que alguém o visse conjurando um feitiço. Em outras palavras, eles não seriam capazes de encontrar a verdade apenas olhando para ele. Isso tinha várias vantagens para Eugênia, pois significava que ele poderia esconder completamente seu progresso na magia dos magos de nível superior. Lovelian havia dito que, ao olhar para Eugênia com uma visão mágica, ele não parecia ser um mago. Isso era obviamente porque ele não tinha nenhum círculo. Isso também significava que, mesmo quando ele conjurasse magia sem usar a fórmula do anel de chamas, seria difícil detectar o nível de sua magia. Se usassem o fluxo de sua mana para estimar seu nível, ele pareceria estar ao redor do quarto círculo. Mas quando usasse a fórmula do anel de chamas, se deixar de lado os feitiços que está usando e apenas observar quanto poder eles têm, você parece estar muito além do quinto círculo. Disse Lovelian depois de superar sua surpresa. Eles estavam atualmente em um dos laboratórios subterrâneos sob a Torre Mágica Vermelha. Embora Lovelian tivesse sido o professor de Eugênia nos últimos 2 anos, ele nunca havia falado ou tratado Eugênia como se fosse um subordinado. Isso significa que sua bola de fogo do primeiro círculo é mais forte que o tiro do vulcão do quinto círculo. Lovelian suspirou com admiração. A onda de mana trazida pela fórmula do anel de chamas era combinada com uma estrutura perfeitamente eficiente e uma técnica de conjuração rápida. E, finalmente, a falta de qualquer encantamento. Não, espere, ainda havia algo mais. Uma das muitas razões pelas quais o Eternal Oli foi considerado o pináculo do sistema mágico de círculos, a capacidade de armazenar feitiços sem o uso de selos. Mesmo sem usar um pergaminho, era possível conjurar imediatamente um feitiço que já havia sido gravado em seu próprio mar de consciência com esta técnica. Também não havia necessidade de entoar um encantamento no processo. Isso não era diferente de replicar a maneira como os dragões conjuravam magia. Ainda estou limitado ao quarto círculo, disse Eugênia ao emergir da nuvem negra de fumaça. Qualquer coisa além disso, e os feitiços não sairão do Eternal Oli. Minha compreensão deles ainda não é suficiente? Não acredito que seja isso, Eugênia. Lovelian o tranquilizou. Simplificando, é provável que seja apenas uma questão de capacidade limitada. Porque sua fórmula do anel de chamas não é uma réplica perfeita do Eternal Oli, afinal. O Eternal Oli era um sistema mágico que transcendia o 9º círculo, criando um anel com mana infinita e depois criando uma quantidade infinita de círculos dentro dele. O atual Eugênia ficava muito aquém desse nível. Sir Eugênia, você está atualmente substituindo seus núcleos por círculos. Como alcançou a 4ª estrela da fórmula da chama branca, agora tem 4 núcleos. Parece que seria correto supor que o número de núcleos é igual ao seu progresso nos círculos. Lovelian estimou. No entanto, o poder dos feitiços de Eugênia era absurdo para o nível deles. Lovelian continuou. Se fizermos algumas suposições, isso significa que toda vez que você alcançar outro nível na fórmula da chama branca, seu Eternal Oli, não, a fórmula do anel de chamas também se tornará mais forte. Embora apenas os feitiços do 4º círculo pudessem ser armazenados atualmente, e se a fórmula da chama branca de Eugênia alcançasse a 5ª estrela, isso significaria que sua fórmula do anel de chama seria capaz de armazenar feitiços até o 5º círculo. No entanto, eles não podiam ter certeza disso ainda.
Como esta era a primeira vez que tal fórmula mágica estava sendo praticada, eles não podiam necessariamente prever quais peculiaridades únicas poderiam surgir cada vez que Eugene alcançasse outro nível de força. Mas não baixe a guarda, avisou Lovelian a Eugene. Embora a atual fórmula do Anel de Chamas não pareça ter desvantagens, alguns perigos podem surgir quando seu nível aumentar. Para garantir a segurança de Eugene, Lovelian se encarregou de ajustar os feitiços do círculo para melhor se adequarem à fórmula mágica única de Eugene. Lovelian suspirou. Sinceramente, à medida que envelheço, pareço ficar ainda mais preocupado. Quando eu deveria estar apenas elogiando você por isso, em vez de horas ouvindo quão bem eu fui, um pequeno conselho é muito mais útil. Eugene o tranquilizou. Embora eu seja grato por você dizer isso, Lovelian hesitou por alguns momentos antes de balançar a cabeça. Eu já disse isso algumas vezes antes, mas você está tentando me lembrar de seu aviso sobre não usar magia de níveis acima do meu. Sim. Se ele estivesse usando a fórmula mágica comum de círculos, não havia necessidade de dar esse tipo de aviso. Isso ocorre porque a magia de círculos era sistemática e segura. No passado, magos excessivamente confiantes arruinaram sua capacidade de usar mana tentando converter suas fórmulas mágicas existentes. Mas à medida que a fórmula mágica de círculos se tornou mais popular, o número de magos imprudentes como esses foi bastante reduzido. Mas geralmente, os magos de círculos inferiores não podiam usar a magia dos círculos superiores. O quarto círculo não deve haver problemas com feitiços do quinto círculo, dependendo de quantas vezes você os usar, mas não tente usar magia do sexto círculo. Avisou Lovelian. A fórmula do Anel de Chamas pode não ser capaz de armazenar esses feitiços de nível superior, mas ainda era possível para Eugene conjurar feitiços dos círculos superiores por conta própria. Além disso, sua velocidade de cálculo inata e controle absoluto sobre a mana permitiam que ele conjurasse feitiços de círculo mais alto com velocidade. Embora isso tenha sido uma surpresa, também foi bastante preocupante para Lovelian. Era impossível prever que tipo de perigo surgiria ao usar livremente algo que normalmente deveria ser impossível de usar. Graças a isso, Lovelian teve que abandonar o padrão de sono que aderiu por décadas. Não foi fácil mudar os feitiços de círculo existentes para se adequarem a Eugene, mas quando pensou nos possíveis perigos que poderiam surgir ao usar feitiços de círculo superior, Lovelian não pôde se conter. Quando espera finalizar sua tese? Lovelian mudou de assunto. Provavelmente antes do final do verão, então deve terminar por volta de setembro. Por enquanto, meu objetivo é concluí-lo antes do meu aniversário. Declarou Eugene. Embora ele a tivesse chamado de uma tese escrita para sua autossatisfação, foi de grande ajuda para Eugene organizar todo o conhecimento que havia estudado e pesquisado. Você disse que não tem intenção de retornar ao clã Lyonheart imediatamente, certo? Lovelian confirmou. Eugene assentiu. Sim, senhor. Já que não há razão para eu voltar imediatamente. Tenho certeza de que Gilead e Gerard ficarão desapontados. Eles ainda não têm Cian para lhes fazer companhia. Tenho certeza de que vão me perdoar por estar longe por mais alguns anos, já que isso significa apenas que estou voltando um pouco mais tarde. Isso é tudo. Ciel não estava mais com a família principal. Ela deixou a propriedade principal no ano anterior e foi morar no Castelo dos Leão Negro na Montanha Outlas. Ela conseguiu se tornar a escudeira de Carmen exatamente como esperava. Mas não era como se Ciel tivesse que ficar lá o tempo todo. Apenas este ano, ela havia retornado à propriedade principal para seu aniversário. Chegou um convite para a festa, mas Eugene o ignorou. O aniversário de Cian e Ciel tinha sido em fevereiro, quando Eugene estava tão absorto em sua tese que não podia dispensar atenção para mais nada. Se não voltará para a propriedade principal imediatamente, para onde pretende ir? Lovelian perguntou curiosamente. Dizem que os caranguejos de gelo são uma especialidade do reino Ruhr.
Eu queria experimentar alguns desde que era pequeno, Eugene admitiu hesitantemente. Lovelian perguntou em dúvida. Você realmente precisa ir até o Reino Hur para isso? Atualmente, existem muitas lojas vendendo caranguejos de gelo apenas nas ruas de Arot, mas lá eles são especializados nisso. Não seria melhor comer lá? Eugene tentou soar convincente. Claro, tudo isso era mentira. Caranguejos de gelo. Ele já havia comido bastante daqueles caranguejos reis pálidos durante os invernos que passou na propriedade principal. Não sabia que você era tão fanático com gastronomia. Disse Lovelian com surpresa. Eugene o lembrou. Você sabe que eu sempre gostei de comer, desde pequeno. Sempre achei que só gostava dos grandes pedaços de carne por causa da proteína. Lovelian parou pensativo. Gosto deles porque são deliciosos. Insistiu Eugene. O Reino Hur do Norte era o país fundado por aquele idiota, Morron. Eugene continuou a trabalhar em suas desculpas. Em Hur vou comer caranguejos de gelo. E depois disso vou para Naama ver os oásis. Os oásis? Lovelian questionou. Ouvi dizer que os escorpiões cactos de Naama são uma iguaria. Isso também era mentira. 200 anos atrás, Anise, que havia sido venerada como santa pelo Sacro Império de Uras, havia feito uma peregrinação sem sequer notificar o Papa de suas intenções. Depois de vagar pelo mundo, ela foi vista pela última vez no coração do deserto de Naama. Parece que você gosta muito de crustáceos. Observou Lovelian. E pensar que Eugene iria perseguir os escorpiões cactos de Naama depois de se fartar de caranguejos reais em Hur. Que tal comermos lagosta para o jantar hoje? Eugene recomendou como uma tosse.